Estudo do livro de Tiago, de Jen Wilkin. Vivendo uma vida de fé genuína. Semana 3. Nesta semana vamos olhar para uma questão muito desconfortável, a tentação, algo a que estamos todos suscetíveis. Todos precisamos de ser educados nesta questão da tentação para podermos ter algum tipo de chance de conseguirmos lidar com ela quando ela chega à nossa vida. Mas vamos recuar um pouco e vamos pôr-nos onde devemos estar neste livro, olhando para aquilo que nós falamos nas 2 primeiras semanas do estudo. Chegámos à conclusão que o livro de Tiago é um livro no qual o seu autor quer que nós percebamos as marcas, as características de uma fé genuína. Não é para podermos voltarmos para o nosso vizinho, para a pessoa ao nosso lado e dizer será que tu tens uma fé genuína? Mas, na verdade, para que possamos olhar para nós e fazer essa pergunta, será que nós parecemos ser crentes maduros? Porque as pessoas a quem Tiago estava a falar não eram crentes maduros, e não é porque eles fossem preguiçosos ou lentos, mas porque tinham acabado de se converter. Por isso Tiago pôs-lhes enunciou-lhes estas características para que eles percebessem qual é o objetivo na direção do qual eles deveriam estar a crescer. Esta semana ele vai falar-nos de outra questão que é também uma característica da fé genuína. Então, na semana passada aprendemos que a marca de água, digamos assim, como eu vos falei quando fiz a comparação entre uma nota falsa e uma nota verdadeira, essa marca de água, então, é que a fé genuína persevera nas tribulações. E nós vimos que havia uma progressão, que a fé vinha e que depois ela era testada por tribulações e depois a perseverança é o seu produto ou a paciência, e isto leva-nos à maturidade. E em último lugar é disto que Jesus nos falava em João, no capítulo 10, quando falava numa vida abundante. Era maturidade, uma vida na qual nós podemos olhar para as nossas circunstâncias de um modo diferente daqueles que vivem à parte de Cristo, porque nós vemos que mesmo um teste, uma tribulação é algo que o Senhor pode usar para acrescentar algo às nossas vidas. Na semana passada vimos que Tiago não diz tende grande gozo ou grande alegria se cairdes em várias tentações, mas sim quando cairdes em várias tentações, porque a vida cristã será caracterizada por dificuldades. Nós devemos esperar estas dificuldades e infelizmente há muito poucas pregações, sermões que sejam feitos criados à volta desta ideia de que nós devemos esperar tribulações, se somos cristãos. E essas tribulações podem trazer algo de bom à nossa vida através do poder de Deus. Mas então nós devemos esperar essas tribulações e elas vão vir até nós, quer seja pelas circunstâncias, mas também por causa de perseguição, porque as pessoas não gostam da mensagem que nós trazemos, mas deve ser de facto a nossa expectativa enquanto discípulos de Cristo. Não é que a vida abundante queira dizer que a vida aqui na Terra seja uma vida de facilidades, mas esta vida abundante que Jesus fala é uma vida em que tudo aponta para esse momento da colheita futura. E essa colheita será uma colheita de coisas boas e perfeitas, coisas que virão até nós através do Senhor. Por isso não é se vierem as tribulações, mas quando vierem as tribulações. Por isso não nos surpreendamos quando olharmos para o versículo 13 esta semana em que Tiago diz: ninguém sendo tentado diga. Ele não diz ninguém se por acaso for tentado, não. Ele diz sendo tentado, porque seremos de facto tentados. Porque assim como as tribulações são garantidas num mundo caído, as tentações também nos são garantidas. Porquê que acham que o Tiago passa de uma discussão, de uma conversa, de uma preleção sobre as dificuldades ou as tribulações para uma conversa sobre as tentações? Eu acho que uma boa razão é porque muitas vezes quando nós chegamos a um teste, a uma tribulação, a um teste, nós imediatamente sentimos tentados também nesse teste. Se pensarmos na história de Jesus nos Evangelhos, talvez se lembrem que logo a seguir ao seu batismo, diz que o Espírito o levou ao deserto para um tempo de teste, de tentação.
Por isso, Jesus é levado até ao deserto e depois o que é que acontece no final dos 40 dias e 40 noites em que ele esteve a jejuar no deserto? Ele é tentado. Por isso, os testes são ligados às tentações e nessa situação Satanás chega e tenta Jesus. E já vamos falar sobre a diferença entre Jesus ser tentado e eu ou tu sermos tentados, porque existe uma diferença no aspecto dos dois tipos de tentações. Muitas vezes o relacionamento entre as tribulações e as tentações, quando pensamos, por exemplo, na história dos israelitas, depois do êxodo para fora do Egito, eles também foram levados até ao deserto, e é essa imagem também que nos é trazida com a tentação de Jesus. Eles são levados então para o deserto para um tempo de teste, de tribulação. Eles são levados até lá pelo Senhor. É por essa razão que eles estão lá no deserto, que eles são tirados da escravatura para depois passarem por anos de testes e de tribulações nesse deserto. E imediatamente, logo nos primeiros tempos, eles são tentados a duvidar de que Deus seja de facto quem Ele diz que é. E eles passam esse teste ou falham? Falham por completo. E imediatamente começam a lamuriar-se, a queixar-se que não há comida, não há água. Todas estas coisas que eles sabiam que o Senhor tinha para eles e que o Senhor queria para eles e que eles teriam tido se ao menos eles tivessem sabido descansar nas promessas de Deus. Mas de imediato eles começam a dizer: devemos voltar para o Egito, era melhor lá. Então eles são tentados a olhar para trás e dizer: talvez as boas dádivas, as perfeitas dádivas possam vir de outro lugar que não seja o próprio Senhor. Por isso, todos nós encontramos tentações. E nós encontramos tentações por causa dessa primeira tentação em que puderam focar-se nesta semana. Essa primeira tentação. E temos a imagem de Eva, de Acã e David. E vemos que há um ciclo para o pecado. E qual é? Eu vejo, eu desejo, eu tomo. E depois, o que acontece? Há consequências que se espalham. E isso é um padrão uniforme em todas estas histórias. E é um padrão importante. Nós temos que o entender. Eu vejo, eu quero, eu desejo, eu tomo. Porque todos nós sabemos como isto é. Percebemos perfeitamente como isto é, não é? Por isso, na minha própria experiência recente, eu vou dar-vos o meu exemplo pessoal. Nós não somos... a minha família não liga nada a carros. Os carros que nós temos normalmente são bastante mauzinhos. E se por acaso, neste momento, não temos um carro mesmo mauzinho, como é costume, é porque no ano passado nós fomos apanhados no meio de uma tempestade de granizo e o carro foi para abate. Eu aos gritos no banco da frente, enquanto estas bolas gigantes apocalípticas de granizo estavam a atingir o carro, e os meus filhos a dizer: mãe, calma-te, mas porquê é que estás assim, nesse estado? E eu a dizer: vocês não veem que nós vamos ficar sem para-brisas? Toda a gente fez troça de mim, e isto é mesmo assim, é a dinâmica da minha família, é a nossa zona de conforto, é troçar uns dos outros. E eu tinha mesmo razão, porque 2 dias depois o seguro telefonou-me e disse-me que o carro tinha que ir para a abate. E eu disse-lhes: estão a ver, seus trouxas, e a fazerem troça de mim. Por isso, sem termos feito nada por isso, acabámos por ficar com um carro nas mãos que estava novo. Normalmente, vou contar-vos outra história. Houve uma professora de um dos meus filhos que estava no carro ao lado do nosso. Ela não nos tinha visto ainda, mas nós vimos que era ela. E às tantas ela sai do carro e bate com a porta dela com toda a força contra o nosso carro. E ela sai do carro, olha para o que tinha feito e afasta-se, vai para a loja. E nós desatámos a rir, porque de facto teria sido muito difícil para ela perceber o que era a obra daquele acidente, não é? Dela ter aberto a porta com aquela violência, e o que era a obra de muitos outros acidentes que tinham acontecido antes disso. De tal modo, os nossos carros estão sempre cobertos de riscos e de moças. E quando recebemos o carro novo, ninguém podia tocar no nosso carro. Isto dá cabo de mim, eu fico exausta, mal posso esperar aquele ponto em que já não me importo se alguém me bate por acidente com a porta no carro ou não.
A semana passada nós fomos à feira de automóveis, uma feira muito grande que há em Detroit, e o meu cunhado, irmão, trabalha na indústria de automóveis, adora esse tipo de coisa, e por isso aquilo que ele mais gosta de fazer é ir à feira automóvel de Detroit. E se vocês nunca estiveram na feira automóvel de Detroit, e provavelmente já estiveram numa ou outra exposição de carros, mas esta é mesmo espetacular. Eu vou com eles, vou com ele porque as outras pessoas na família não têm paciência nenhuma e eu tenho alguma paciência para isto. Porque na verdade ele fica embasbacado a olhar para os carros, a ter uma experiência religiosa. E na verdade eu nada me poderia ter preparado para o tipo de espetáculo que nós temos nesta feira automóvel de Detroit. Há espetáculos de luz e de som, há umas senhoras vestidas com roupas que provavelmente ninguém deveria usar fora do quarto, mas há pessoas que têm como única incumbência durante aquelas semanas a de limpar qualquer impressão digital que esteja em alguma parte dos carros que estão expostos. E por isso, mal alguém entra dentro de um carro, ou vê um carro, toca num carro, logo a seguir, mal essa pessoa se afasta, antes que venha outra, eles vão lá e limpam para tudo estar absolutamente impecável de cada vez que alguém se abeira do carro. Por isso, cada vez que nos abeiramos de um carro, ele está perfeito. E o meu irmão falou-me na nova carrinha, na nova pick-up da Ford, a F-150, e como tem uma estrutura toda em alumínio, isso faz com que tenha um gasto de combustível muito reduzido e uma quantidade de outras coisas que para ele fazem sentido e para mim não fazem sentido nenhum. Mas aquilo que eu percebi foi que, conforme eu entrei neste sítio, eu não tinha nada em mim que quisesse um carro novo, e quando saí já estava a pensar, talvez um Maserati, não sei, é possível. Porque o que é que estas feiras automóveis sabem? O que é que toda a gente que está ligada ao marketing sabe? Eles sabem que nós estamos dispostos a contar uma mentira a nós próprios, e a mentira é esta: não faz mal olhar. Não faz mal olhar, eu vou só ver. Eu tenho o carro mais novo neste momento que terei nos próximos 10 anos. E sou completamente impermeável às beleza e às maravilhas todas que se podem ver na Feira Automóvel de Detroit ou qualquer outra. Mas a verdade é que quando eu saí de lá, eu fiquei a pensar, se calhar o Jeff até precisa deste carro. Fale-me mais sobre este carro. Por isso, é este o ciclo de pecado que nós vemos também na escritura. Eu vejo, eu quero, eu tomo. E nós achamos que o lugar no qual nós devemos batalhar mais contra a tentação é quando chegamos a esse ponto do eu quero. Mas o que é verdade? Se nós não víssemos tanta coisa, se calhar não teríamos sequer de chegar ao sítio em que estamos a batalhar com os nossos próprios desejos. Por isso, quando falamos de tentações, nós temos que ver isto como algo que acontece em fases. E no Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala sobre os olhos e diz que os olhos são o modo pelo qual as coisas entram na nossa cabeça. Ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Por isso, se o teu olho está saudável, todo o teu corpo estará cheio de luz. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará cheio de carros novinhos em folha. Não, diz que está cheio de escuridão. Por isso, os nossos olhos são o ponto de entrada. Se lembrar em Gênesis, no capítulo 3, o que é que Eva fez? Ela olhou para o fruto. E não é que ela tivesse visto assim por acaso pelo canto do olho. Não, ela olhou, admirou aquele fruto. E quando nós olhamos desse modo, nós sabemos que, tendo uma fraqueza por esta coisa, nem deveríamos estar a olhar. Ou se calhar até nem temos uma grande fraqueza. Mas o que é certo é que quando começamos a contemplar algo, de súbito começamos a sentir a atração. Nesse momento em que nós olhamos, nesse momento é que nós temos que travar a batalha contra estes desejos que não nos fazem bem. Então vamos ver o que é que Tiago tem para dizer sobre tentações e como é que devemos analisar toda esta narrativa de Tiago em relação às tentações. No versículo 13 do capítulo 1 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.
Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Por isso, vejam aquilo que nos foi dado aqui. Na semana passada vimos a progressão. Vimos que temos a fé, que depois é testada pelas tribulações e que obra a paciência, a perseverança, que dá em maturidade, termina em maturidade. E eu disse-vos que essa maturidade é que era a vida abundante, o melhor tipo de vida que nós podemos ter aqui na Terra, neste lado da eternidade, em que nós temos uma perspectiva correta do mundo e agimos de modo que é em obediência e em honra a Deus. Por isso, a fé leva às tribulações, que leva à perseverança, que leva à maturidade, a uma vida abundante. E agora Tiago dá-nos um outro conjunto de progressões aqui. Ele diz que o desejo depois leva à tentação, que depois leva ao pecado, que uma vez concebida leva à morte. Vêem como estas ideias se opõem umas às outras? Onde é que acham que a tentação vos vai levar? Vai-vos levar à cova, à morte espiritual. Que ninguém diga quando é tentado que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ora bem, eu pedi-vos para, no estudo desta semana, para olharem para algumas passagens que já são familiares para nós, que Deus é luz e nele não há escuridão. Deus é luz e nele não há escuridão. Deus não pode ser tentado pelo mal, porque Deus não tem nele nenhum desejo que tenha inclinação para o mal. Ele não tem nenhum desejo maléfico. Mas eu e tu, por causa do pecado original, por causa da história que leram em Gênesis capítulo 3, somos nascidos já a querer as coisas erradas. Deus não é assim. Na semana passada nós falámos como Deus dá sabedoria a todos aqueles que a pedem. Porquê? Porque Deus detém toda a sabedoria. E nós dissemos que a sabedoria é saber tomar as melhores decisões de acordo com os factos. Por isso, quantos factos é que Deus conhece? Todos os factos que há para conhecer. Por isso, quando nós vamos para, por exemplo, este exemplo não é muito bom, mas quando vamos a um restaurante de fast food e a nossa intenção é comer saudavelmente, nós vamos lá e vemos, bem, esta escolha, esta outra escolha, esta deve ter menos calorias do que aquela, acho eu, não tenho a certeza, se calhar depois vais ver na internet. E acabas por nem sequer escolher lá muito bem. Portanto, a escolha que tu fazes é de acordo com os factos que tu conheces, e muitas vezes sabes que põem para lá coisas na comida que não nos passa pela cabeça, nicotina e porcarias do género. Então o que nós fazemos é que tentamos aplicar esta sabedoria, esse discernimento, da melhor maneira que nós conseguimos, de acordo com os factos que temos. Mas no caso de Deus, Ele tem todos os factos. É impossível esconder o que quer que seja dele. Não só Ele tem todos os factos, como tem toda a sabedoria. Por isso, quando eu e tu somos tentados, aquilo que nós pensamos é, ora bem, vamos lá ver. A tentação, para já, tem tudo a ver com esconder aquilo que está a passar. Foi isso que se passou no jardim também do Éden, quando a serpente fala com Eva e lhe diz uma meia-verdade. E confunde-a assim. E Eva agarra numa parte dos factos e escolhe do modo errado, sem consideração pelas consequências. Mas pensem de todas as vezes em que fomos tentados para fazer algo e a nossa resposta foi não, eu não preciso disto, e afastámos-nos. Porquê que será que vocês fizeram isso? Talvez já tivessem sido tentados pela mesma coisa e tivessem sido queimados com isso, tivessem aprendido a lição. Mas porquê que nos tornamos melhores a resistir à tentação? Provavelmente porque somos um bom estudante das consequências. Por isso, talvez tenhas ido ao fast food 3.572 vezes e fizeste más escolhas e as tuas calças já não te servem, e isso faz com que tu já não queiras lá voltar. Porquê? Porque és uma boa estudante das consequências. Pesaste os prós e os contras e decidiste, não, eu não preciso disto. Isto matou o teu desejo por aquela coisa. Aprendeste a desejar algo melhor. No caso de Deus, Ele nunca aprende o que é que são as consequências, porque Ele já percebe tudo de um modo perfeito, todas as consequências de cada escolha
errada. É por isso que a tentação não tem nenhum tipo de jugo sobre Deus, nenhum controle sobre Deus. E foi isso que nós vimos quando Jesus é tentado no deserto. O que é que acontece? Quando Satanás tenta Jesus, qual é a resposta que Jesus tem? Será que ele diz, deixa-me pensar bem, preciso de ver aqui umas coisas? Não, imediatamente ele responde com a escritura, com a palavra. Porquê? Porque ele não tem este conjunto de desejos distorcidos que eu e tu temos. Ele não é humano? Claro que é humano. É humano, mas não tem pecado. Nós nem conseguimos perceber o que é isto de ser humano e não ter pecado. Não conseguimos entender a noção de não ter pecado, porque nós já nascemos com este conjunto de desejos distorcidos e por isso, quando nós somos tentados, quando os nossos olhos veem aquela coisa que nós queremos, nós convidamos aquilo a entrar e deixamos que aquilo ande assim aqui na nossa cabeça, mastigamos a coisa. No caso de Jesus, isso não aconteceu. Ele era impermeável a qualquer escolha errada, porque ele não tem pecado. E por isso o pecado não tem nenhum apelo para ele, não é desejável. Ele nunca escolheria o pecado, porque não há nada no pecado que lhe seja atraente, porque ele percebe perfeitamente as consequências do pecado. Enquanto que eu e tu, o que nós tentamos é convencer-nos que as consequências não serão assim tão más. Não vai fazer assim tanto mal olhar. Todo o conceito de um centro comercial é de que faz mal olhar. Faz mal sim, se tu olhares tu vais querer. Porque sabem o que é que eu faço? Eu vou-vos dizer o que é que eu faço. Eu preciso de comprar ovos. Onde é que eu vou comprar ovos? Deixa ver, podia ir à mercearia. Ou então podia ir ao centro comercial, que também tem um hipermercado, e passar por aquela loja de roupa que há mesmo ao lado e depois volto para casa com uma quantidade de roupa e com ovos, os elementos essenciais da vida. O marketing sabe que nós vamos querer se nós virmos. E o que eles fazem? Eles tentam inflamar os nossos desejos. Mas Jesus Cristo, os desejos dele, não podiam ser inflamados, porque ele só desejava as coisas melhores. E por isso, quando nós começamos a fazer batalha contra os nossos desejos, e é isso que Tiago diz, esse é o teu problema são os teus desejos distorcidos, maléficos. Por isso, quando nós travamos esta batalha, nós não martelamos estes desejos até eles desaparecerem, não batalhamos contra eles tentando esmagá-los, aniquilá-los. Não, nós aprendemos a desejar as coisas melhores. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos a estudar a palavra de Deus, para que tu possas aprender a desejar as coisas melhores. Como é que nós aprendemos a desejar as coisas más? Bom, por um lado é natural para nós, não é? Mas eu acho que há mais a dizer sobre esse assunto. Tiago utiliza termos que são próprios para a caça e para a pesca. Ele fala em atraído e engodado, ou seja, há um isco e há um anzol. E nós somos atraídos pelo isco e não vemos o anzol. Nós gostamos do isco e por isso atiramos à coisa, não é? Por isso há esta ideia de algo escondido por trás daquilo que nós queremos. Nós não somos tentados por Deus. Deus permite a tentação para que nós possamos aprender com isso e aprender a odiar as consequências dessa tentação e a odiar o pecado. Em última análise, falhar nesse teste da tentação ensina-nos a odiarmos o pecado, isto é, se nós formos de facto uma nova criatura. Por isso somos atraídos, engodados pelos nossos próprios desejos. Não somos tentados por Deus, somos engodados pelos nossos próprios desejos. E nós convidamos estes desejos a crescerem, a darem fruto em nós. Por isso eu comecei a pensar nisto e a pensar como em Gênesis, no capítulo 4, temos a história de Caim e Abel, uma família muito feliz. E Deus diz a Caim, antes de Caim matar Abel, ele dá-lhe uma chance de se afastar, de não pecar, e diz-lhe isto em Gênesis 4, 7. O pecado está à espera para poder atacar-te. Está de atalaia, está agachado à espera para poder atacar-te, noutras traduções.
E o seu desejo é destruir-te. No entanto, está na tua mão poder dominá-lo. Então, o que é que isto nos diz sobre o pecado? O pecado é um predador que está perto, está próximo, à espera de poder atacar. Quando eu escolho ir ao centro comercial para comprar ovos, eu estou a pensar que toda aquela zona cheia de lojas para a senhora está à espera, agachada, para saltar por cima de mim, para me atacar? Não, claro que não. Eu não vejo as coisas assim. Aquela gente que se vê nos programas, nos reality shows de acumuladoras, eles eram exatamente como eu. Um dia foram como eu, só foram comprar ovos e depois acabaram com uma casa atafolhada de camisolas e sapatos e coisas que não precisavam. Por isso eu li uma história sobre um homem que criou um tigre de Bengala num apartamento em Nova Iorque. Ele recebeu este animal ainda bebê. Os vizinhos não faziam ideia nenhuma de que este bicho estava lá neste apartamento. E ele decidiu criar este tigre de Bengala desde bebê, desde gatinho. E ele dormia com este gatinho, e ele fazia festinhas ao gatinho, e ele acreditava que ele e este tigre tinham uma ligação especial. E um dia vai parar às urgências do hospital, cheio de marcas dentadas e arranhado. E o que é que ele disse? Ele disse que tinha sido atacado por um pitbull. Porque ele não queria que ninguém soubesse que ele tinha um predador a viver no apartamento dele, em Nova Iorque, um predador a quem ele tinha chamado amigo. Por isso, eu leio esta história e eu penso, isto também é louco. Mas quem é que iria viver num arranha-céus de Nova Iorque com um tigre que chegou aos 250 quilos e a achar que a coisa ia correr bem? Mas pensem bem nisto, ele não começou com um bicho de 250 quilos, ele começou com um gatinho amoroso. E ao longo do tempo, o seu desejo de ter um relacionamento com este bicho, de tê-lo com ele, cresceu e tornou-se em algo que era completamente, que escapava ao seu controle por completo. E mesmo no momento em que esta coisa que ele desejava ameaçou a sua própria vida, ele escondeu isso dos outros. E essa sou eu. Essa sou eu. E quando nós pensamos na tentação, nestas coisas que nós achamos que são pequenas e são controláveis, domesticáveis, quantas destas coisas, conforme tu investes nelas, conforme te enamoras delas, te ligas a elas, quantas delas se tornam em tigres de Bengala de 250 quilos? Coisas que é só uma questão de tempo até elas te atacarem, saltarem em cima de ti. Uma outra história real que me afetou imenso foi a história do ator, do Philip Seymour Hoffman. Entristeceu-me muito, eu não consegui deixar de estar triste durante muito tempo, não sei se é por ele ter 3 filhos, o que eu admirava muito como ator, mas esta ideia de que ele foi encontrado, não só morto, mas na sua própria vergonha, com uma agulha ainda espetada no braço, com provas a toda a volta dele, de que mais uma vez, num apartamento de Nova Iorque, alguém tinha criado um tigre de Bengala de 250 quilos. E vocês sabem que isto só começa com um comprimido num dia mau. E eu acho que nós lemos estas histórias e nós dizemos, heroína, mas que coisa, como é que alguém se mete na heroína? Mas pensem bem nisto, é um dia de cada vez, é um desejo, mais um desejo de cada vez, ligado à coisa errada, uma vez após outra, até que um dia isto já atingiu proporções tão grandes, já te ultrapassou, já não consegues controlar nada. E por isso Tiago diz, percebam este processo, percebe que estás a ser engodada, estás a ser... Há um isco que foi lançado para tu morderes. E no versículo 13 diz uma coisa tão interessante, não podemos esquecer isto, que ninguém diga que é tentado por Deus. E nós lemos isto e dizemos, mas quem é que iria dizer que é tentado por Deus? Quem é que iria dizer isto? Então vamos lá ver quem é que diz isto exatamente. Em Gênesis, no capítulo 3. Vamos lá. Isto acontece logo a seguir à história que nós lemos esta semana também, em que Eva viu, desejou e tomou, e que depois disso houve consequências. No versículo 8 diz,
Ao cair a tarde daquele dia, ouviram o Senhor Deus a passar através do jardim. Então esconderam-se por entre o arvoredo. O Senhor Deus chamou por Adão. Onde estás? Veem que eles já estão escondidos, como nós falamos. Então Deus perguntou onde estás, e no versículo 9, ouvi-te a passar pelo jardim, respondeu Adão, e não quis que me visses nu. Então escondi-me. Ele estava nu desde o início, Deus criou-o nu. Não incomodou Deus de todo, mas claramente está a incomodar Adão. Portanto, começou a manobra de tentar esconder aquilo que tinha feito. Mas quem te mostrou que estavas nu? Comeste do fruto daquela árvore sobre a qual te avisei? Ele respondeu, a mulher que me deste por companheira é que me deu do fruto dessa árvore e eu comi. Percebem o que é que aconteceu aqui? Deus estava a dar-lhe uma oportunidade para ele confessar aquilo que tinham feito. Ele estava a chamá-los à responsabilidade enquanto lhes dava uma oportunidade, como deu a Caim, aliás. Ele deu também essa oportunidade a Caim de confessar aquilo que estava a acontecer no seu coração. E depois Adão diz então que foi a mulher que Deus lhe deu que lhe deu o fruto a comer. E quando lemos isto pensamos, olha ela a passar a batata quente, acabou de culpar a mulher por aquilo que ele também fez. Ela faz a mesma coisa. Quando o Senhor fala com a mulher, ela diz, foi a serpente que me enganou e eu comi. Vê? Foi um pitbull que me atacou e mordeu-me. Por isso, começa a passar da batata quente. Mas se olharem bem para aquilo que Adão disse, ele na verdade não está a culpar a mulher. Ele diz, a mulher que tu me deste por companheira. Foste tu quem me deu, Senhor. Foste tu quem me deu, aquela que me fez cair. Eu culpo-te a ti, tu é que me tentaste. Por isso não pensem que nesta primeira história que nos é relatada, que é uma história que tenciona ensinar-nos algo sobre nós mesmos, não pensem que se Adão podia dizer que Deus é que o tentou, que tu não podes também fazer a mesma coisa. Oh, Senhor, eu sou uma vítima das minhas circunstâncias. Porquê é que tu permitiste que estas circunstâncias viessem até à minha vida? Isto é uma armadilha, tu querias que eu falhasse. Por isso, Tiago, lembra-nos, atenção, não digas que é Deus que te está a tentar. Porque não vem do Senhor, não vem desse lado, é interno, é um problema interno. Achas que o teu inimigo é externo? O teu inimigo está dentro de ti. Por isso, no versículo 14 de Tiago, no capítulo 1, vamos voltar lá. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que é que nós devemos então fazer com estes tigres de bengala, bebés que estão nas nossas vidas? Será que devemos treiná-los para andar à trela? Será que devemos mantê-los a uma certa distância, sempre debaixo do nosso controle, mas arriscando sempre que cresça de tal modo que escape de facto ao nosso controle? Porque é isso que muitos de nós fazem com o pecado. Nós dizemos, eu sei que é mau tornar-me num erminómano, mas ainda assim eu vou tomar uma bebida, vou beber álcool mais vezes do que deveria. Porque eu não sou esse tipo de pessoa de me tornar um heroinómano. Por isso olhamos para o pior exemplo de todos e dizemos a nós mesmos que as tentações mais pequenas são mais fáceis de manejar. Mas se juntares muitos tigres bebés num só sítio, a situação pode tornar-se descontrolada com muita facilidade. Por isso não é suficiente manter o pecado assim a uma certa distância de nós. Escutam o que diz primeira carta aos Coríntios 10, nos versículos 13 e 14. Lembrem-se que as tentações que vêm às vossas vidas não são diferentes daquelas que outras experimentam. Quando lemos isto, por um lado, nós pensamos, boa, então tudo bem. Quer dizer que não sou assim tão mau, há outros que estão tão mal como eu. Mas depois, por outro lado, nós dizemos, não, espera lá, não estás a entender, eu sou tentada para lá daquilo que é normal. Esta tentação foi demasiado para mim, eu sou uma vítima nisto, eu estou impotente, o que é que eu posso fazer? Eu apaixonei-me. Ou
olha, quando dei por ela já tinha aqui estas roupas todas no meu carrinho das compras. Quando dei por ela já tinha um contrato assinado para comprar um carro novo. O que é que eu hei de fazer? Eu sou uma vítima. Por isso, o que nós gostamos de dizer a nós mesmos é que fomos subjugados, fomos dominados. O que é que eu hei de fazer? Eu sou humana, não é? Por isso, isto são boas notícias e más notícias. Isto quer dizer que eu sou capaz de fazer alguma coisa em relação a isto, isso é boa notícia, a menos que eu goste da tentação, então, nesse caso, isso é algo que nos faz sentir condenados, não é? Mas tu achas que és um caso especial? Tu és igual a qualquer outra pessoa. Todos nós temos a mesma tendência para o pecado. Tu não és uma exceção à regra. Deus é fiel e Ele não vai deixar que tu sejas tentada para lá das tuas capacidades. Quando forem tentados, Ele vai mostrar uma saída para que a possam suportar. Todos nós conhecemos estes versículos, não é? Nós adoramos. Deus, vais-me dar uma saída. Senhor, mostra-me a saída. É isso que nós fazemos, nós procuramos logo a saída. Mas eu gostava que cada vez que se falam nestes versículos, que nós juntássemos o versículo 14 também. Por isso nós acabámos de dizer que o Senhor iria sempre encontrar uma saída para que pudéssemos suportar. Mas diz o 14, por isso, queridos amigos, fujam da idolatria. Fujam, corram para longe desse tigre de Bengala. Vai-vos fazer mal se olharem sequer. Não te ponhas no caminho das coisas que vão atrair-te para mais perto do pecado. Por isso há dois modos de olhar para o pecado. E no tempo de Jesus as pessoas olhavam para o pecado como se fosse um tigre de Bengala numa trela. Onde é que está a linha que separa o homicídio do abuso verbal, por exemplo? Então eu vou ficar aqui deste lado e vou poder ser abusivo fisicamente sem chegar ao homicídio. E na verdade é o pecado do homicídio. E eu acho que não quebrei esse mandamento. Eu vou manter este tigre de Bengala mesmo aqui numa trela e vai correr tudo bem. Por isso há essa atitude. Onde é que está a linha? Quão perto posso eu chegar dessa linha? E depois há a outra atitude que diz, há pecado ali daquele lado, então eu vou afastar-me aqui para este. É como se estivesses no jardim zoológico e de repente ouvisse o aviso, os tigres saíram da jaula. Será que iríamos dizer, ele ali daquele lado é a jaula, então eu vou só afastar-me aqui um bocadinho, deixa-me tirar o telefone para filmar. Não, punhas-te a milhas. A razão pela qual tu não te pões a milhas do pecado é porque não acreditas que o pecado é assim tão perigoso. E aquilo que Deus te está a dizer é, Ele está agachado à espera de saltar em cima de ti e quer devorar-te. Por isso, em vez de evitar o pecado, esquivar-me dele ou manter esse tigre numa trela, nós devemos fugir, sair dali o mais rapidamente possível. Porque há todo um ciclo que começa por esse olhar, por esse desejo e que acaba na morte. Por isso, todas estas mensagens que há para aí de seguir o teu coração, faz aquilo que ele te diz, segue a tua intuição, eles esquecem-se de um pormenor importante. Está em Jeremias 17:9. O coração é algo de muito enganador e desesperadamente mau. Ninguém sabe, na realidade, como ele é ruim. Adora morder o anzol. Adora aquele isco que esconde o anzol. E depois temos outro versículo que diz, deleita-te no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. Não é que Ele te dê todas as coisas que tu queres, mas que Ele vai mudar os desejos. O desejo que tu tens pelo pecado, por um desejo por Ele. E por isso, quando nós vimos a um estudo bíblico, começamos o estudo bíblico, é nisso que nós estamos a trabalhar. Porque quando eu fui àquela feira automóvel, eu não me importava minimamente com a nova carrinha pick-up Ford F-150 e quantos testes de segurança tinha passado. Não me interessava nada por isso. Mas quando saí, tinha um lugar especial no meu coração para esta carrinha F-150 da Ford. Porquê? Porque quanto mais eu sabia sobre ela, mais crescia a minha apreciação por esta carrinha. E é disso que nós falamos aqui nos estudos bíblicos o tempo todo. Se tu queres colocar o teu coração nas coisas
superiores, então nós temos que saber mais dessas coisas superiores, temos que olhar para essas coisas, temos que olhar para o próprio Deus. O nosso olhar deve ir para Ele. É por isso que nós vimos aqui todas as semanas e fazemos este estudo. Por isso o desejo leva à tentação, que leva ao pecado, que leva à morte. O Senhor Jesus fala de uma estrada, um caminho estreito, que é difícil, e uma estrada larga que é fácil. E essa é a estrada larga que é fácil. Aquela estrada em que eu vejo, eu quero, eu tomo. Eu vejo, eu quero, eu tomo. Eu vejo, eu quero, eu tomo. Isto até chegar à cova. Mas há uma estrada que é estreita e que é difícil. E essa estrada é melhor. É aquela estrada que ele nos falou na semana passada. Uma fé que é aperfeiçoada nas tribulações, que gera a perseverança, que gera a maturidade. Por isso, há menos coisas para as quais deves olhar. Olha para as coisas do alto. Há uma estrada estreita, é uma estrada difícil, mas é uma estrada que nós podemos caminhar pela graça. Por isso, vamos para o versículo 16 do capítulo 1 de Tiago. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vamos parar aqui e já vamos ao versículo 18. No estudo desta semana eu perguntei o que é que ele não quer que seja motivo do nosso engano. Basicamente nós somos enganados pelos nossos desejos. O que é que ele não quer que nós façamos? Qual é o erro que ele não quer que nós cometamos? Ele diz no versículo 17, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por isso nós enganamos quando olhamos à nossa volta e acreditamos que há boas dádivas, há dádivas perfeitas fora daquilo que o Senhor nos deu. Eva, no jardim, ela viu, ela quis e ela tomou. David, ele tinha várias mulheres, mais do que o suficiente, provavelmente demasiadas, mas ele viu Betsabé e ele desejou-a e ele tomou-a. Acã tinha autoridade naquele exército dos israelitas, provavelmente já tinha até riqueza, mas viu, quis e tomou, e escondeu. Porquê? Porque eles acreditavam, e eu e tu acreditamos, que há boas e perfeitas dádivas no mundo que Deus quer reter de nós. E nós achamos que podemos tomá-las por nós mesmos. É isto que nós dizemos a nós mesmos. E é por isso que Tiago nos avisa, não te enganes, não te deixes enganar. Não há nada que seja bom ou perfeito fora daquilo que o Pai te dá. Porquê é que Deus dá todas as boas dádivas? Porquê é que Deus dá todas as dádivas perfeitas? Porque Deus, Ele mesmo é infinitamente bom e infinitamente perfeito. Infinitamente santo. E por isso não pode haver dons bons e perfeitos a virem de qualquer outra fonte que não seja o próprio Deus. Não faz sentido. É preciso aceitares o engodo para acreditar noutra coisa. Isto é um eco também daquilo que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte. Não armazenes os teus tesouros nas coisas daqui do mundo que parecem, mas armazena os teus tesouros com as coisas do alto. No céu, onde a traça e a ferrugem não podem chegar. Este termo, Pai das Luzes, provavelmente é familiar, mas se calhar esquecemos porque é que isto é significativo para os ouvintes de Tiago. Porque é que ele se refere especificamente a Deus como o Pai das Luzes? Porque aquilo que era adorado pelas pessoas no tempo de Jesus e por muito tempo antes de Jesus e até este próprio dia em que nós estamos, eram os corpos celestiais, o sol, a lua, as estrelas. Porquê? Porque determinavam calendários, colheitas. Eles acreditavam que o seu bem-estar dependia de adorarem estas divindades, mantê-las satisfeitas. Tínhamos o Deus Sol, Ra, no Egito, tínhamos a deusa Lua. E hoje em dia existem divindades associadas com os corpos celestes. Nós sabemos, lendo até em Gênesis, que quando o Senhor disse faça-se luz e ele descreve os corpos celestiais, ele não os nomeia, não lhes chama sol nem lua. Ele não quer dar glória a nenhum outro que não aquele que os fez. Porque Deus é o Pai das luzes. E escutem isto é maravilhoso. Nele não há variação nem sombra. Não há variação nem sombra.
Então temos aqui um grande contraste entre aquele homem que falámos na semana passada, de mente dobre, que estava constantemente a mudar e a ser levado com as ondas do mar, mas por contraste, em Deus não há variação nem sombra. E o que é que isto nos faz lembrar? Não faz lembrar a lua a passar pelas suas fases, sombras, as variações. E é isso que ele diz aqui. Quando olhamos para os corpos celestiais, vemos que eles estão a mudar pelo modo como a própria sombra se projeta sobre estes astros. Porquê que a lua tem uma sombra nela? Porquê é que se esconde uma parte do mês? Porque o sol está por trás dela, está por cima dela. Porquê é que tu lanças uma sombra quando estás lá fora e há sol? Porque há algo mais alto do que tu que projeta essa luz e que faz com que tu lances essa sombra. O significado deste Deus que nele não há sombra nem mudança é que ele é a fonte mais elevada, mais alta de luz. Não há nada acima dele que possa lançar sombra, possa fazê-lo lançar sombra sobre ninguém. Por isso, Deus está a dizer, porquê é que tu irias confiar em qualquer outro que não fosse este Deus transcendente, acima do qual não há nada? Porquê é que queres confiar noutras fontes de dádivas e de presentes? Porquê é que acreditas que há coisas boas fora dele? Como é que tu podes ficar espantado, maravilhado com a beleza de outra coisa que não seja aquilo que vem dele? Não há variação nem sombra neste Deus. O homem muda e o Senhor permanece igual. E nós vimos isso na semana passada, que o Senhor é como a flor e a erva que seca e murcha. O Senhor Jesus também falou disso no Sermão do Monte, está no Antigo Testamento também. O homem muda, ele só dura por uma porção curtíssima de tempo, mas Deus, por contraste, não muda. Esta é uma coisa muito importante para nós entendermos quando falamos de tentações, porque se tu és alguém que tem um pecado que não te larga e há uma tentação ao qual tu estás sempre a ceder até ao ponto em que já estás exausta contigo mesmo, qual é a mentira em que tu começas a acreditar? É assim que eu sou. Eu sou assim, eu não vou mudar. Talvez tenhas alguém de quem gostas que tem esta batalha, algo que está constantemente a vir à sua vida e já estás cansado de orar por isto e se calhar tu dizes no teu coração, ele é assim mesmo, ele nunca vai mudar. Isto é uma mentira, isto é mentira, é mentira. Isso é idolatria, atribuir a um ser humano algo que é apenas divino, que só a Deus pertence, só a um que nunca muda e é o teu Pai Celestial. Escutem, este é o Evangelho, gente, entendam isto. A nossa esperança no Evangelho é que nós adoramos um Deus que não muda, mas que nos muda a nós. Porque se nós não somos capazes de mudança, então isto é tudo uma mentira. Mas o Senhor diz que o que Ele quer fazer é mudar-te, é transformar-te à sua imagem, à sua semelhança. É isto o Evangelho. Qual é a tua tentação? Que coisa é essa que te tem esmagado? O que é que tu sabes que está sempre agachado à espera atrás da porta para te atacar? E tu suplicas a Deus e dizes, Senhor, eu não vou ficar presa. Eu não vou ficar presa. Eu quero mudar, Senhor, muda-me. É isso que Ele faz, é isso que Ele faz. Ele gosta de mudar-te. Ele traz a mudança quando a mudança não é possível para ti, para as pessoas que tu amas. Quando tu intercedes por eles e tu pedes a sua ajuda e tu procuras essa coisa melhor. Como é que nós podemos conformarmos à imagem de alguém para quem nem nunca olhamos? Por isso procura a sua imagem na sua palavra e aprenda a amá-lo mais do que qualquer camisola ou carrinha da Ford ou tigres de Bengala. Vira os teus olhos para Ele. E ele depois conclui o pensamento no versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícias das suas criaturas. Há outras traduções que dizem, Ele escolheu dar-nos à luz pela palavra da verdade. Como é que tu nasceste? O teu nascimento natural? Tu escolheste a tua mãe e o teu pai? Escolheste o dia em que nasceste? Não.
Nenhuma parte nessa escolha. Como é que tu és nascido de novo no reino de Deus? Ele escolhe dar-te à luz, gerar-te através da palavra da verdade, que é Cristo. Ele escolhe gerar-te através de Cristo. Não é por tua escolha. Tu não o terias escolhido, os teus desejos estavam tão distorcidos, tu terias escolhido a morte uma vez após outra, mas Ele escolheu-te a ti, de sua própria vontade, Ele escolheu gerar-te, e nós somos as primícias das suas criaturas. Quando olhamos para esta referência das primícias, no estudo desta semana, vemos quando a nação de Israel saiu do deserto, foram até a terra prometida e conseguiram finalmente lançar raízes, tiveram uma colheita, não é? O que é fantástico. Se andarmos estes anos todos a vaguear, não cultivamos nada. Quando finalmente chegamos à terra e cultivamos e colhemos, e aí essa primeira oferta que eles fazem são as primícias da colheita, são os primeiros frutos da colheita. Eles dão isso ao Senhor dizendo obrigado por estas primeiras indicações de que haverá uma porção generosa para nós à nossa espera, uma grande recompensa. Nós somos os primeiros frutos dessa porção generosa. Vejam o que diz em Romanos 8, versículos 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós temos os primeiros frutos do Espírito, as primícias, e desse Espírito que está em ti virá a mudança e virá o fruto. E qual é a aparência desse fruto? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, fé, autocontrole. O Senhor quer trazer este fruto à tua vida, fruto que será bom para ti e será para a sua glória. Ele quer que tu ponhas os teus desejos, coloques os teus desejos nessas coisas, não nas coisas menores. Por isso, eu deixo-vos com alguns pensamentos, conforme entrarem na semana que vos resta. Qual é a tentação que tu tens mantido numa trela? Qual é o teu tigre bebé de bengala? E como é que tu vais fugir disso? Em segundo lugar, o que é que tu tens acreditado que não pode mudar em ti? Será que podes confessar esse pecado de idolatria ao Senhor, humilhando-te perante Ele e pedindo-lhe para conformar até isso à sua imagem? Fé genuína. Tiago é fiel ao lembrar-nos: resiste e foge da tentação. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos pelas palavras fiéis de Tiago e nós confessamos a Ti que nós sentimos-nos sem poder perante estas tentações, porque não temos prática nenhuma sequer a resistir à tentação, muito menos a fugir dela. Por isso, Senhor, pedimos para nos tornarmos mais como Cristo, para que quando a tentação vier até nós consigamos pesar as consequências o suficiente para dizer: não, isto não me interessa. E fujamos para a Tua palavra. Nós oramos, Pai, para que nós possamos tornar-nos tão enamoradas do Deus que é transcendente, que todas as outras coisas incidentais da vida se tornem coisas estranhas para nós. E nós pedimos estas coisas no nome de Jesus. Amém.